jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Tudo que Deus criou, como por exemplo, florestas e campos, vales e colinas, rios e mares, nuvens, luz e trevas, o sol, a lua e as estrelas, foi feito para ser usufruído pelos seres humanos. Para quem tem Deus em seu interior, o mundo é um paraíso, porque tudo se remete ao Senhor. Minha alma bendiz o Senhor, Senhor meu Deus, como és grande. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra, sobre os céus se eleva a tua majestade. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Com muita alegria que acolhemos a todos com esta mensagem, onde nós somos convidados ao cuidado e, sobretudo, a essa intimidade com Deus. Até que ponto a sua oração revela essa intimidade com o Senhor? Essa pergunta que eu deixo para que nós possamos, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, nos aprimorarmos cada vez mais nesse sentido da nossa oração, para que ao nos aproximarmos do Senhor, tenhamos sempre nele um amigo e tudo aquilo que revela a sua bondade possa ser cuidado e zelado por cada um de nós. No dia de hoje, nós nos alegramos com a Alessandra Loureiro, que faz aniversário, tantos outros irmãos e irmãs que pedem, que contam com as nossas orações, aqui nós colocamos no coração de Deus. E justamente falando em oração, o dia de hoje a igreja celebra Santa Mônica, um exemplo claro de oração, de entrega e sobretudo de paciência em Deus. Mônica nasceu em Tagaste, atual Argélia, na África, no ano de 332, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo, dedicou sua vida a ajudar os pobres, que visitava com frequência, levando o conforto por meio da palavra de Deus. Teve uma vida muito difícil. O marido era um jovem pagão muito rude, de nome Patrício, que a maltratava. Mônica suportou tudo em silêncio e mansidão. Encontrava o consolo nas orações que elevava a Cristo e a Virgem Maria pela conversão do esposo. E Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir ao batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. Tiveram 2 filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha, Perpétua, que se tornou religiosa. Porém, Agostinho foi sua grande preocupação, motivo de amarguras e muitas lágrimas. Mesmo dando bons conselhos e educando o filho nos princípios da religião cristã, a vivacidade, inconstância e o espírito de insubordinação de Agostinho fizeram que a sábia mãe adiasse o seu batismo com receio que ele profanasse o sacramento. E teria acontecido porque Agostinho, aos 16 anos, saindo de casa para continuar os estudos, tomou o caminho dos vícios. O coração de Mônica sofria muito com as notícias dos desmandos do filho e por isso redobrava as orações e penitências. Certa vez, ela foi pedir conselhos do bispo, que a consolou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Agostinho tornou-se um brilhante professor de retórica em Cartago. Mas procurando fugir da vigilância da mãe aflita, às escondidas, embarcou em um navio para Roma e depois para Milão, onde conseguiu o cargo de professor oficial de retórica. Mônica, desejando a todo custo ver a recuperação do filho, viajou também para Milão, onde aos poucos terminou seu sofrimento. Isso porque Agostinho, no início por curiosidade retórica, depois por interesse espiritual, tinha se tornado frequentador dos envolventes sermões de Santo Ambrósio. Foi assim que Agostinho se converteu e recebeu o batismo junto com seu filho, Adeodato. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mãe e filho decidiram voltar para a terra natal, mas chegando ao porto de Ostia, perto de Roma, Mônica adoeceu e logo depois faleceu. Era 27 de agosto de 387 e ela tinha 56 anos. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto a Santa Mônica em 1153, quando a proclamou padroeira das mães cristãs.
A sua festa deve ser celebrada no mesmo dia em que morreu. O seu corpo, venerado durante séculos na igreja de Santa Áurea, em Ostia, em 1430, foi trasladado para Roma e depositado na igreja de Santo Agostinho. Uma de suas frases: nada está longe de Deus. E é justamente esse exemplo que nós queremos abraçar para que a nossa vida possa ser sempre nessa constância da oração e, sobretudo, nessa entrega paciente. Durante muitos anos, Mônica rezou pela conversão de seu filho e ela foi atendida no tempo de Deus. Que a nossa oração então possa nos fazer claramente aproximar desse desígnio do Senhor para que a vontade de Deus possa se realizar em nós. Que Santa Mônica possa interceder por cada mãe que sofre, por cada mãe que reza por seus filhos e por cada mãe que neste momento conta e espera as nossas orações. Hoje, para a nossa reflexão, meus irmãos, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa que nós temos que ter claro diante desta leitura que nos é proposta nesse dia de Santa Mônica é a seguinte: não existe aqui oposição entre interior e exterior. Até porque, quando nós manifestamos aquilo que nós carregamos em nossos corações, isso é prova de uma autenticidade, de uma sinceridade. Afinal de contas, nós falamos aquilo que primeiro mudou a nossa vida, nós expomos aquilo que primeiro criou raízes no coração nosso. Nós não podemos ser alguém interiormente e outra pessoa exteriormente. E é justamente essa crítica que Jesus Cristo faz aos fariseus e os mestres da lei. Por quê? Porque por mais que eles compreendam externamente, façam o culto e falem de Deus, entendam as regras e as normas, o seu interior está vazio, está podre, está carente de uma profunda conversão. Na verdade, eles falam para que os outros cumpram, não para que eles também sejam transformados. Então isso acaba criando uma divisão, uma dualidade, poderíamos dizer, entre aquilo que é falado e aquilo que de fato é vivido junto à população, junto ao povo de Deus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, isso representa uma radical infidelidade. Não adianta nós prestarmos culto a Deus no momento e ao mesmo tempo reverenciarmos tudo aquilo que pode macular a vida humana. E é justamente isso que acontece nesse tempo de Jesus e que é denunciado por ele, e é justamente isso também que deve ser denunciado por cada um de nós. A vida da pessoa humana deve sempre estar em primeiro lugar. Naquela mensagem que li no início da nossa oração, é dito que tudo deve ser usufruído pelo homem, ou seja, tudo é feito em benefício do homem, inclusive a evangelização, inclusive anunciarmos a Jesus Cristo morto e ressuscitado pelos nossos pecados. Quando nós fazemos isso, nós temos a clareza, primeiro, de uma vida interior, e depois, é claro, de uma vida que transborda quando toca a vida dos irmãos e irmãs. Então, no dia de hoje, eu gostaria muito que nós trouxéssemos ao nosso coração justamente isso, olhando para Deus, que nós possamos vislumbrar o destino ao qual nós queremos trilhar ou chegar na vida da gente. Que olhando para Deus, nós possamos viver de fato uma autenticidade e viver uma vida de modo coerente.
Uma vida que revele primeiro a beleza que nós carregamos em nosso coração. E depois, é claro, a beleza que nós podemos realizar na vida uns dos outros. Então, nada de colocar um peso nas costas de ninguém. Sejamos aqueles que propagam a leveza de Cristo. Aqueles que propagam o odor, o cheiro de Deus, para que a pessoa humana possa ter vida e vida em abundância. Que a bondade de Deus então nos ajude, meus irmãos, e que nesse dia o nosso coração se volte cada vez mais à misericórdia divina. E no dia de hoje, às 7 da manhã, nós temos a Santa Missa no Lar Santa Terezinha. É Padre Roberto Marcelino quem preside a Eucaristia. Muito obrigado pela sua companhia. Peçamos a Deus a bênção por intercessão de Santa Mônica, e que essa bênção no dia de hoje possa recair sobre todas as mães, sobretudo aquelas que padecem de algum sofrimento, seja no matrimônio, seja na educação de seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos aqui de volta com mais um Comunidade em Oração. Um grande abraço. Tua igreja, Senhor.